Efésios 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Amém? Obrigado a Deus, obrigado por tua graça, pela bênção do Senhor, ó Deus, pela bênção e o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, povo de Deus, na presença do Senhor, na presença dos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. E agora pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos guie na tua palavra, traga revelação ao nosso coração e faça tudo aquilo que está no teu coração a nosso respeito, que somos o teu povo, que somos a tua família. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Domingo passado, compartilhei um pouco com a igreja sobre amor, graça e comunhão. Compartilhamos sobre o texto de Atos, capítulo 2, versos 42 e 47. E nós compartilhamos sobre o propósito da salvação, né, o fim da salvação, né. Nós lembramos que nós somos salvos por Cristo e que a salvação não é um fim em si, mas é um meio de nos trazer de volta à comunhão. Então Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, amém, queridos? Então, o propósito de Deus é nos chamar de volta à família. Compartilhamos também que não é Jesus nos salvando e depois tentando ser Senhor das nossas vidas, mas é antes o Senhor dos céus, o Senhor da glória, o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso nos salvando e nos devolvendo ao senhorio de Cristo, amém, irmãos? Que Ele não nos está nos salvando e nos deixando entregue à nossa vontade, mas que existe graça pela comunhão do Espírito, pela ação do Espírito, para que a gente agora viva a vontade de Deus, amém? Compartilhamos um pouco sobre essa questão, e que Deus nos chama para sermos ministros de virtudes, né, de sermos uma igreja virtuosa, que Deus deseja então formar pessoas virtuosas, que manifestam as virtudes de Deus, que antes da capacitação está a virtude, importa antes quem nós somos, né, importa antes o que Deus está trabalhando no nosso coração, e aí depois existe o ministério, existe realizações, mas antes Deus trabalha muito profundamente a questão da nossa identidade. E compartilhamos que essa virtude é trabalhada na comunhão, amém, queridos? A importância da comunhão. E hoje eu quero continuar aqui a partir da carta de Paulo, a igreja que está lá em Éfeso, no capítulo 4. Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele escreve num momento assim já de muita maturidade, e muita coisa que está escrito em outras cartas, que às vezes ele gastou muito tempo, ele dedicou, ele vai sintetizando tudo aqui nessa carta, à igreja que está em Éfeso. E essa carta é a carta que mais trabalha a eclesiologia, que, ou seja, é o ser igreja. Essa é a carta que vai mais trabalhar isso. Então, Paulo, ele tem uma primeira parte aqui, os primeiros 3 capítulos, que vai trabalhar alguns fundamentos, mas a partir do verso 4, ele roga, a palavra diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação que fosse chamado. Então, diante de toda a revelação, diante de toda a graça, diante da obra salvadora, redentora, diante desse propósito bendito, diante da realidade que nós somos filhos, que ele fala que ele nos chamou antes da fundação do mundo para sermos seus filhos, né, e em Cristo ele nos adotou, ele nos chama a andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados, amém, querido? E qual que é a vocação da igreja? A vocação da igreja é ser família, amém, querido? Ele está falando dessa vocação que nós temos em Cristo, que se revela na comunhão, que se fortalece na comunhão e que a partir da comunhão comunica às pessoas e ao mundo perdido a graça de Deus e a salvação que há em Cristo, amém? Então Paulo vai trabalhar essa questão de nós andarmos de modo digno, né, da vocação que nós somos chamados. E aí Paulo ele traz uma coisa que é muito importante e que às vezes a gente perde a perspectiva,
é que não tem sentido você falar da cruz, do sacrifício de Cristo, se você não tiver em perspectiva a mesa. Porque ele nos salva, a cruz fala dessa salvação, mas que nos fala da salvação que nos está chamando de volta à mesa da comunhão. Amém? Que nos chama a relação. Porque a cruz de Cristo, a obra da cruz, sem a mesa, sem a comunhão, sem o encontro, sem viver, sem a relação, ela perde o seu significado maior. Porque o fim é isso. Deus está estabelecendo para si uma família. Essa é a vontade eterna de Deus. Amém, queridos? Essa é a vontade eterna de Deus antes da fundação do mundo. Deus estabelecer para a sua família. Deus não é um Deus que desejava ser adorado e nos cria para ser adorado. Ele não é um Deus necessitando de adoração, mas Ele é um Pai, na verdade, querendo revelar-se. Essa é a realidade. Então, o Deus que nós adoramos é o Pai. Então, o Deus não tinha uma necessidade, mas Deus tinha uma vontade. E a vontade de Deus se estabelece por meio de Cristo. Então, na verdade, é um Pai desejando revelar-se. Tanto que Deus se revela na sua intimidade, na sua paternidade. Amém, queridos? A gente não conhece Deus se a gente não conhecer o Pai. Amém? A gente não entende o propósito da vida se não entender o Pai. E aí, nessa paternidade, ele cria esse ambiente para a igreja, que é o corpo de Cristo. E Paulo trabalha muito bem isso aqui. Quando ele está trabalhando aqui no capítulo 4, que ele está chamando a unidade da fé, ele fala assim, que nós devemos andar de modo digno, ou seja, de acordo, compatível com a vocação que nós somos chamados, e ele coloca assim, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, e a segunda parte do verso 2, ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém, querido? Eu gostaria de trabalhar principalmente essa parte, suportando-vos uns aos outros em amor. E eu fico pensando como é que isso muda tudo, né? Quando a gente entende essa questão do amor, porque o amor é central, Deus é amor, amém? Ele nos amou e Ele nos chama para ser uma manifestação então do seu amor. O fruto do Espírito começa falando, o fruto do Espírito é amor, Deus é amor. E Ele nos chama a suportar uns aos outros em amor. E aí, quando ele fala no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, é porque é dessa forma que nós vamos suportando os outros em amor, quando nós vamos preservando essa unidade que nós temos em Cristo, que nós somos filhos de Deus, e unidade não significa uniformidade, mas significa propósito, né, permanecer firme no propósito de que cada um de nós trabalhe a favor da família, para que cada um de nós entenda esse compromisso e trabalhe, faça um esforço em favor da unidade, que é essa relação que nós temos em Cristo, onde nós temos dons diferentes, onde nós temos talentos diferentes, onde nós temos personalidades diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes, mas nós estamos um em Cristo Jesus, existe uma unidade, né? Nós estamos unidos, então nós temos que trabalhar em favor dessa unidade. Amém, queridos? E aí, quando a gente traz para a perspectiva da vida, a gente pode fazer agora um pouco essa avaliação, a gente pode pensar, qual que é o nosso esforço? Então, se a palavra diz assim, suportando uns aos outros em amor e se esforçando, né, o que diz? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é um esforço em favor de quê? Qual que deve ser o esforço da igreja? Em favor de quê? A unidade. Então vamos fazer uma abordagem negativa, para depois a gente fazer uma abordagem positiva que a gente entende um pouco melhor. Todo esforço que você fizer que não é em favor da unidade, é um esforço fora da sua vocação. Está entendendo isso, querido? Todo esforço que você fizer, que o resultado dele não é unidade, é um esforço fora da vocação. E a gente às vezes pode pensar assim, quantas vezes nós nos esforçamos por muitas coisas que não fortalecem a unidade, que não há esforço em favor da unidade. Ainda que essa unidade eu não produza, essa unidade ela é revelada, né, através da nossa relação. E ninguém de nós consegue produzir unidade. Essa unidade existe, amém, querido? Essa unidade está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas Deus deseja que a gente se esforce para que essa unidade se revele na forma como que nós nos amamos, suportando-vos
suportando-nos uns aos outros em amor. Então, o esforço em favor da unidade é tudo aquilo que, no final das contas, ele favorece essa unidade. Ele, na verdade, favorece a vocação. Ele não prejudica, então, a comunhão. Aí, se eu fizer uma tradução, às vezes, mais fácil, todo esforço que não é a favor da comunhão é fora da vocação. Dá para fazer até uma frase, né? Todo esforço fora da comunhão é um esforço fora da vocação. Dá para pensar assim, né? A gente resumir e pensar nisso. E às vezes a gente olha para nossas vidas e a gente pensa que a gente se esforça com muita coisa, não é, querido? Talvez essa é uma coisa para a gente levar para casa, né? Sempre a palavra de Deus nos traz coisas práticas. Que esforço que nós fazemos que, na verdade, são fora da vocação? Eles não têm nada a ver com a vocação, porque eles não promovem a comunhão. E aí nós vamos ver como Satanás sabe que a comunhão é tão importante, tão preciosa, e ela é tão poderosa no meio da igreja. Satanás vai se opor o quê, irmão? A comunhão. Então ele não se importa que você se esforce com coisas que não promovam a comunhão. E a gente vai perdendo isso, né? Então todo esforço nosso deve ser a favor da comunhão. E aí você fala assim, mas como é que a gente vai discernir? Bom, a gente pode pensar em muita coisa, né? Que a gente gasta, tem um esforço enorme que não produz a comunhão. A gente pode ter um trabalho e se esforçar para um trabalho, e esse trabalho, no final, não ter nada a ver com a vocação. Então eu tenho que começar lá para o meu trabalho secular, por exemplo. Será que o trabalho que eu tenho secular, o esforço que eu tenho no final, ele é a favor da comunhão, da vocação, do chamado? Nós temos que pensar nisso. Porque se Deus está chamando pessoas que estão perdidas, então, quando nós estamos nas nossas relações sociais, nós temos a oportunidade de abençoar. Aí a gente pode pensar assim, na igreja, vou trazer um pouco para a questão da igreja. Eu já vi muitas situações dentro da igreja, né, com esses tantos de ano de caminhada, que tem gente que se esforçou muito no ministério, mas que nunca se esforçou em favor da comunhão. Então, um gasto com o ministério, que no resultado final dele não é comunhão, é um esforço fora da vocação. Veja que o ministério pode ser algo que está trabalhando contra a vocação, porque eu estou dando muita importância a uma certa competência, a um certo serviço, e desprezando a comunhão. Não que eu tenha que desprezar o ministério, muito pelo contrário. Mas o ministério tem que ser promotor, tem que promover a comunhão, amém, querido? Eu não posso permitir que um atrapalhe o outro. E isso acontece nas nossas vidas em muitas coisas. Que a gente se esforça com muitas coisas que no final não tem valor. Porque o que tem valor eterno é a comunhão dos santos, aquilo que Deus está fazendo. A palavra de Deus diz que o amor permanece para sempre, amém, querido? Que o amor permanece. Que tudo vai passar, mas a fé permanece, a fé, a esperança e o amor. Então todo o esforço nosso em favor da comunhão, que é o esforço, né, em amar o irmão, em abençoar o irmão, em suportar o irmão em amor, é algo que permanece e está de acordo com a minha vocação. E se está com a acordo da minha vocação, é aquilo que Deus está trabalhando para que eu faça. Essa é a vontade de Deus. É essa vontade que eu devo me render. Então a pergunta que eu posso fazer é sempre assim. Nós temos que ser um povo que consegue fazer crítica diante dos desafios da vida. Tudo que nós vamos fazer como igreja, como corpo de Cristo, a gente tem que fazer essa pergunta antes. Isso favorece a comunhão? Eu vou dar um exemplo para você, de algumas coisas. A gente pode ter muito tipo de conversa, não pode? A gente conversa entre nós, não conversa? Sim ou não? Tem conversas que são favoráveis à comunhão, não são? E tem conversas que não são e que não promovem a comunhão. Sim ou não? Então você pode fazer uma pergunta. Aquilo que você vai conversar em favor da comunhão, então prossiga. Aquilo que você vai conversar não promove a comunhão, rejeite. E às vezes a gente vê isso. Então, vou dar um exemplo. Às vezes dentro da própria família, existem conversas que não promovem a comunhão. Sim ou não? A crítica, o julgamento, as palavras duras, promove a comunhão. Então por que a gente usa ela? Socorro, né, Deus? Mas o que promove a comunhão são outras coisas. O que promove a comunhão é o diálogo, é o ouvir o irmão, é procurar entender a perspectiva do outro,
é compartilhar uma palavra de vida, é levar uma palavra de esperança, não é, querido? Então, em quase tudo que nós fazemos, existe o lado daquilo que promove a unidade, daquilo que é um esforço em favor da unidade. Se for esforço em favor da unidade, ele promove a comunhão. Existe aquilo que não é esforço em favor da unidade. Tem coisas que têm até uma boa aparência, você pode fazer coisas boas. Então, tem pessoas que podem se entregar a atividades frenéticas, fazer um monte de coisa, mas não trabalhar em favor da comunhão. Isso é um esforço fora da vocação. Então, muita gente está cansada. Por quê? Porque é um esforço fora do chamado. Todo esforço fora do chamado, ele não produz descanso. Agora, o esforço em favor da comunhão e da unidade produz o descanso. Porque é o descanso de estar fazendo a vontade de Deus. É o descanso de cumprir o propósito. Amém, querido? Todo encontro que a gente tem promove a comunhão, irmãos? Pode promover e pode não promover. Mas quando eu tenho essa consciência, eu me encontro em favor da comunhão, da unidade. Então, a gente se encontra aqui, nós estamos nos encontrando hoje no culto, amém, querido? E o propósito desse culto, acima de tudo, é promover a nossa vocação, o nosso chamado, é nos encontrarmos, é adorarmos junto, é orarmos junto, é intercedermos um pelo outro, amém? Intercessão não é um esforço em favor da comunhão? Sim ou não? Porque a intercessão não é uma oração que eu faço ao meu favor. Essa é uma vocação da igreja, que às vezes a igreja perde. Então a gente pode correr o risco de encontrar para falar mal dos irmãos, mas eu posso me encontrar para interceder pelos irmãos. Amém, irmão? Então toda vez que o diabo propor através de alguém que não está tendo a sabedoria de falar mal com o irmão, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar sobre isso, vamos interceder pelos irmãos, então? Porque a gente às vezes dá ouvido a esse tipo de conversa, que no fundo é fuxica, é maledicência, é pecado inclusive. Mas isso não promove a comunhão dos santos. Para que eu vou alimentar esse tipo de conversa que não promove, querido? Isso não é esforço em favor da unidade. Ah, mas eu tenho que falar para a pessoa saber, querido, mas às vezes se falar para saber, ela tem um propósito errado. Eu tenho que falar para promover a comunhão, para interceder, para agir de forma abençoadora, para ajudar, para suportar um ou outro em amor. Porque quando você pensa em suportar um outro amor, não é tolerar, né? Que às vezes muita gente fala assim, né? Eu já vi muita gente falar, eu já até vi ministrações, fala assim, tem que tolerar o irmão, ele lê esse texto. Esse texto não diz isso. Eu não diz isso, ele fala assim, suportar um ao outro em amor. Quando você vai ver a raiz do texto aqui, do que está escrito aqui, de suportar um outro em amor, essa raiz é a raiz, assim, o que está escrito aqui, o verbo original aqui, o sentido amplo do que está escrito aqui é oferecer um suporte. Vou dar um exemplo para você. Assim como uma árvore que extrai da terra tudo que ela precisa, a água, os minerais, os nutrientes, e oferece um suporte para o fruto. Então a referência é ser como uma árvore para que o fruto apareça. Então a árvore, ela dá suporte para o fruto, através da seiva, através de tudo que ela extrai, ela está suportando o fruto. Um exemplo também de suportar em amor é uma mulher grávida. Uma mulher grávida, a mãe, ela está suportando o seu bebê, ela está trazendo no útero e através da sua vida está dando suporte a uma vida, amém, querido? E aí esse exemplo se aproxima mais do que Paulo fala aqui, suportando os outros em amor, é como uma mulher que está gestando, que traz, né, uma vida no útero e que ela está doando a sua vida. Ela tá passando para aquela criança uma série de benefícios, até que ela dê a luz. Aquela criança não veria luz sem o suporte da maternidade, sem o suporte da mãe, amém, querido? Então, a mesma coisa eu tenho que trazer para a minha realidade, quando Paulo fala suportando uns aos outros em amor, ele está dizendo, olha, a gente nunca vai ser quem a gente tem que ser sem o suporte e a ajuda uns dos outros. Nem eu, nem você, nem ninguém. Que todo mundo precisa ser suportado em amor. Então, eu devo ter a preocupação na minha caminhada, né, de pensar em mim. Mas é de antes, já tendo sido abençoado por Deus, pensar como que eu posso suportar o meu irmão. A dificuldade da igreja hoje, queridos, a falta de unidade, a falta de compromisso, né, a falta assim, de caminhada, às vezes, né, da igreja, a falta de maturidade, essa perspectiva equivocada. Porque Satanás é que fala assim, não, você tem que congregar, você pode congregar, mas vai o seguinte, vai
nos encontros da igreja buscando o seu interesse. Vai para um culto para você ser abençoado, para você receber a sua bênção, numa perspectiva individual. E isso é uma proposta de Satanás, porque o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de nós sermos fortalecidos para fortalecer o outro. O Evangelho fala que eu só vou ser quem eu tenho que ser na relação. Que na relação eu vou entregar o que eu tenho que entregar. Mas na relação também eu vou receber da parte de Deus o que eu preciso ainda, para que vá se revelando quem eu sou nele, para que eu cresça em maturidade. Então, suportando uns aos outros, amém, querido? Então significa que ninguém vive sem suporte. E o que importa no final é se você, eu caminho sozinho, pastor. Não, eu caminho sozinho, eu caminho lá na minha casa. Eu vejo pessoas falar, não, eu não preciso congregar, eu não preciso ir no culto, eu não preciso ter comunhão com os irmãos, mas eu leio a Bíblia, eu estou caminhando aqui. Então significa que você consegue sozinho se aperfeiçoar? É totalmente contrário ao Evangelho. Talvez você possa queira mostrar uma certa capacidade. E se você tem essa capacidade, a única coisa que você vai conseguir com isso é orgulho e soberba, de dizer que eu não preciso do suporte da igreja e dos irmãos. E vai demonstrar também o seu egoísmo de falar assim, eu não estou disposto a suportar ninguém, eu já tenho meus problemas, eu preciso lidar com os meus problemas, que é uma perspectiva egoísta, individualista, em que eu estou pensando a vida só no meu interesse, em que eu não estou entendendo que a vida se revela na comunhão, e que na comunhão eu posso servir, eu posso abençoar, eu posso repartir. Todavia eu sou abençoado com que os irmãos servem e abençoam a minha vida, amém, querido? E eu vou entendendo o meu chamado e o meu ministério. É isso que Paulo está falando aqui, suportando-vos uns aos outros em amor, amém, querido? Então esse esforço pela unidade, é o esforço para produzir coisas, querido, ou situações em que você possa repartir. É por isso que eu falo assim, se você pensar na perspectiva secular do trabalho, o trabalho pode ser uma bênção e pode não ser. Eu acredito que ele é uma bênção dentro da vontade de Deus, porque eu posso trabalhar e através do meu trabalho eu posso ter coisas para repartir, sim ou não, querido? A Bíblia até orienta isso, olha, você tem que trabalhar para cumprir, honrar com os seus compromissos e ter o que repartir, amém, querido? Eu posso repartir recursos materiais, sim. Eu posso repartir experiências, eu posso repartir competências, eu posso repartir vida. Então, quando eu entendo a perspectiva do chamado, então todas as coisas, todos os lugares que eu estou, são oportunidades de preservar essa unidade. Amém, querido? Então, é esse esforço, né, em de produzir coisas que a gente possa repartir. E para que a gente entenda que nós somos, de fato, casa espiritual. A palavra de Deus fala na segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, aliás, ele vai dizer lá que nós somos casa espiritual, edifício espiritual, sacerdócio real. Amém, querido? Então, eu preciso ser, irmão, nós precisamos ser casa um para o outro. E casa fala de segurança, casa fala de acolhimento, casa fala de proteção, casa fala de amor, casa fala de provisão. Amém, querido? Nós temos que ser edifício espiritual. A perspectiva é essa. Então a igreja é a casa espiritual, onde as pessoas podem habitar, onde as pessoas podem ter relações abençoadoras, amém? E muitas vezes a gente vai perdendo a perspectiva, porque se você vem aqui pensando em você, você não é casa espiritual. Você deixa de ser edifício. A gente está vindo numa perspectiva egoísta, irmão. Se eu vou num grupo pequeno só para ser abençoado, é uma perspectiva egoísta, pelo menos infantil ela é. E nós não somos assim tão imaturos. E nós sabemos o chamado e a vontade de Deus. Então nós temos que nos render a essa vontade, para que a igreja seja casa espiritual. Quando Jesus ele lidou lá com a questão do comércio no templo, lembra? Do Evangelho, o que Jesus fez lá? Derrubou a mesa dos cambistas, não foi? E aí, por que ele fez aquilo? Lembra, irmão? Eles tinham transformado a casa de Deus em lugar de comércio. Se você faz as coisas para receber só em troca, você está transformando a casa de Deus em comércio. Se você se encontra só para ser abençoado, pensando só na sua perspectiva, e se eu vim aqui só na bênção,
E aí o pessoal tem por aí as campanhas, vem aqui, vai ter a campanha de não sei o quê, e aí Deus vai te abençoar, vem aqui, faz aquilo, Deus vai te abençoar, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar, se você fizer o sacrifício, Deus vai te abençoar. Isso é uma proposta do inferno, de Satanás, porque isso é comércio. Aí transforma a casa de Deus em comércio. Então você vai em muitos lugares, você fala, igreja não, irmão, desculpa, tem escrito igreja na porta, mas aquilo é comércio. Aí. Porque a casa de Deus não é lugar de comércio, é casa espiritual. E casa espiritual não é um lugar, não é um templo. Não é um lugar que as pessoas prestam serviço, mas é a comunhão dos santos que oferece um suporte em amor para que todos cresçam, para que todos atinjam a maturidade, para que todos sejam maduros, amém? Pela instrumentalidade de cada um de nós. Toda igreja alcança a maturidade. Então eu preciso encontrar esse lugar de comunhão. Amém? Paulo, quando ele está falando, ele está trabalhando nessa perspectiva. É que quando nós temos essa relação vai revelando o irmão. Olha o que ele continua dizendo. No verso 3 ainda, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e falar somente um corpo, um só Espírito, como também fosse chamado de uma só esperança da vossa vocação, ser família de Deus, ser povo de Deus, ser manifestação da graça de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você vê que tudo isso aqui está falando da unidade. Quando ele falou de unidade, é a unidade que ele está falando aqui. A unidade que nós temos no Senhor, todos foram salvos pelo Senhor, nós temos uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Todos nós fomos batizados em Cristo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Amém, querido? É muito precioso o que Paulo coloca aqui nesses primeiros versos do capítulo 4. Querido, mas, e aí se você voltar um pouquinho aí, ainda em Efésios, volta aqui comigo no capítulo 1, no verso 15. Quando Paulo ora por essa igreja. O que Paulo ouve a respeito dessa igreja? Olha o verso 15. Capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, o apóstolo Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. O que Paulo tinha de notícia da igreja? Que estava em Éfeso, essa igreja, irmão. Que é resultado do ministério de Paulo. Paulo esteve lá durante 3 anos nessa cidade, sim ou não? Você vai ler lá em Atos capítulo 20, você vai ver lá que ele esteve lá 3 anos nessa cidade. Né? Paulo escreve essa igreja, ele está escrevendo uma carta a essa igreja, ele está orientando como ser igreja, a vivência da igreja, e a notícia que ele tinha dessa igreja era que era uma igreja amorosa, do amor. Ele tinha notícia do amor para com todos os santos. Sim? Amém? Essa carta de Paulo, escrita à igreja que está em Éfeso, foi escrita provavelmente em 60 a 63 depois de Cristo. Agora, tem uma outra palavra aqui, que está em Apocalipse, que é o livro da Revelação, foi escrito mais ou menos em 95 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois que Paulo escreveu essa carta a uma igreja que tinha notícia do amor, uma igreja que tinha começado bem, uma igreja que amava, uma igreja que cuidava, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que procurava perseverar, né, na comunhão dos santos, preservar a unidade do Espírito, uma igreja que suportava uns aos outros em amor. Existe uma carta do próprio Cristo para essa igreja, que está lá em Apocalipse, escrita 30 anos depois. Vamos ver lá o que foi escrito para essa igreja 30 anos depois? Apocalipse capítulo 2. Vamos ver comigo lá, o verso é 1. A carta, o Apocalipse, na verdade, ele foi escrito com a intenção de animar a igreja a caminhar, a continuar vivendo o seu propósito, para que ela continuasse enfrentando toda a diversidade que a igreja já vinha enfrentando nessa época, que ela permanecesse fiel, que Deus havia de sustentá-la. Então essa é uma carta, né, que é enviada à igreja, né, a revelação que foi encaminhada ao apóstolo João, né, foi a revelação que ele recebeu quando ele estava exilado. E essa é uma carta às igrejas. E são a carta às 7 igrejas. A primeira parte é a igreja que está em Éfeso. Capítulo 2, o verso 1, é assim: carta à igreja em Éfeso, que era essa comunidade que Paulo escreveu, que nós lemos aqui. Olha o que diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então você vê que quando essa carta está sendo encaminhada à igreja de Éfeso, ela está falando dessas qualidades da igreja, que ela manteve o quê, irmão? O labor, a perseverança, que não suportava os homens maus, que pôs à prova os falsos mestres, apóstolos e etc., que foram achados mentirosos, que ele fala a segunda vez, perseverança, uma igreja que estava perseverando apesar da oposição, porque aqui, quando é escrito, quando Deus entrega essa revelação ao apóstolo João, a igreja estava passando por uma perseguição muito maior do que na época que Paulo escreve a igreja de Éfeso. A perseguição contra a igreja era maior. Teve uma época, quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, o cristianismo era confundido ainda como se fosse uma seita do judaísmo. Mas logo foi se percebendo que cristianismo e judaísmo eram coisas bem diferentes. E houve uma oposição muito ferrenha de Roma ao cristianismo. E nós lembramos da história de Nero, do que foi acontecendo, de como que a igreja foi perseguida. Então essa época era uma época de grande perseguição, que a igreja viveu muita oposição. E aí Deus, por sua graça, envia a Apocalipse, essa revelação de Apocalipse, para animar a igreja a permanecer fiel, permaneçam fiéis. Mas ele também vai lidar, porque quando ele fala assim das 7 estrelas e dos candeeiros, ele fala assim, aqui no verso 1, que ele fala assim, a segunda parte, ele fala, essas coisas diz aquele, que é Jesus, que conserva na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 candeeiros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os pastores, ou os líderes que Deus confiou, ou os profetas que estão ministrando da parte de Deus a essa igreja. Então, aquele que anda no meio dos candeeiros, aquele que conhece os corações, aquele que sonda os corações, o Deus, o Senhor do universo, o Deus onipotente, onipresente, que conhece todas as coisas, é que está escrevendo. Amém, querido? Quem está escrevendo é Cristo, que está encaminhando essa mensagem. O Cristo que conhece a sua igreja, que conhece o nosso coração, que conhece as nossas práticas, o Cristo que se deu por nós, o Cristo que nos ama, o Cristo que enviou do seu Espírito, o Cristo que morreu em favor de nós, o Cristo que está adornando a igreja e preparando a noiva para a sua volta, o Cristo que sabe que a igreja precisa ser adornada, o Cristo que conhece as nossas lutas, nossas dificuldades, mas que conhece as nossas fraquezas e que nos ama, e que nos exorta, e que nos ensina para que a gente viva vida abundante. É esse Cristo que está trazendo essa mensagem. Depois de falar das qualidades que a igreja manteve, aí o verso 4 tem uma palavra que é muito dura, que fala assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí é uma palavra muito firme para a igreja, fala, olha, conheça as suas obras. São admiráveis o que vocês fizeram. São coisas boas. Vocês mantiveram a doutrina, vocês não se entregaram aos enganos, vocês provaram os falsos profetas, vocês não foram levados pelos ventos da doutrina. E ele fala disso aqui no capítulo 4, para que a gente não seja como criança, levado pelos ventos de doutrina, pela artimanha daqueles que induzem ao erro. Mas apesar de tudo isso, apesar de vocês terem resistido aos mentirosos, terem resistido aos homens maus, apesar da vossa perseverança, apesar de vocês passarem por provas, por amor ao nome de Cristo, eu tenho uma coisa contra vocês. Qual que é? Porque abandonaste o teu primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. O que é primeiro amor, irmão? Quando você pensa em primeiro amor, o que você pensa? Quando a gente lembra os primeiros dias e os primeiros anos da nossa conversão. Como é que era o amor por Deus? Um amor apaixonado, um amor intenso, uma dedicação incrível, sabe, o êxtase, a maravilha da relação com Deus, da graça, da salvação, da redenção, a maravilha da comunhão com os santos. Irmão, nos primeiros tempos da conversão, você olha para os irmãos que estão aí perto de você, olha aí para quem está em volta, e olha para, lembra quem também esteve com você, que talvez hoje não está convivendo, você via defeito em alguém? Nada. Sabe por quê? Porque os seus olhos, para quem estava à sua volta, eram de amor.
Sabe, a gente achava aquela coisa linda, maravilhosa, a gente conseguia ver uns aos outros nessa doçura do amor, da graça, sabe, ver o irmão, perceber o irmão, a alegria do encontro, sim ou não, querido? Sabe, o prazer de se encontrar, o esforço por se encontrar, sabe, todo encontro é abençoador, sabe, cada encontro a gente se esforça, nós vamos fazer isso, nós estamos lá, nós vamos fazer aquilo, nós estamos presentes, nós somos às vezes o primeiro a chegar, sabe, aquele esforço, aquele zelo, a dedicação. Quando eu penso nisso, eu penso zelo, dedicação, eu penso paixão, né? Essa paixão por Cristo, né? Essa dedicação incrível, consagração, devoção, oração, irmão, palavra. Aí vai passando o tempo, a gente vai abandonando a palavra, a gente não dedica mais a palavra parece que é fácil, qualquer hora dá para encontrar, não tem problema. Na hora que eu resolvo, eu vou lá, posso pegar. Na hora que eu resolvo, eu posso pegar aqui o smart e ouvir uma palavra, eu posso pegar a Bíblia. A gente vai perdendo esse compromisso, a conversa diminui, as orações diminuem. Porque quando você está vivendo aquele momento inicial, a gente quer conversar o tempo todo com Deus. Eu quero ouvir o tempo todo, porque a sua voz é doce. Eu quero compartilhar esse tempo todo, porque eu estou falando com o pastor da minha alma, com o bispo da minha alma. E aí a relação com os irmãos é um reflexo da relação com Deus. Então, quando a gente perde o primeiro amor, a consequência é a perda da comunhão. A perda da comunhão. A nossa comunhão é frágil quando nós não dedicamos mais ao primeiro amor. Quando nós não amamos mais Cristo como a gente amava no começo. Porque quanto mais eu amo Cristo, irmão, quanto mais eu conheço do seu amor, quanto mais eu conheço da vontade do Pai, mais eu amo os meus irmãos, mais eu tenho para entregar, mais eu desejo entregar, mais anseio eu tenho pela comunhão, mais eu me esforço pela unidade, eu vejo as pessoas com amor, com graça e com misericórdia. Porque eu estou tendo uma relação próxima com Deus e existe uma intercessão entre Deus e os irmãos. A cruz fala dessa intercessão em que a graça, a vida faz com que nós nos encontremos no Pai. Nós estamos unidos pela graça de Deus, amém, querido? Nós somos muitos, de muitas origens, diferentes lugares, diferente experiência, mas nós estamos unidos pela graça. Existe uma intercessão entre o amor a Deus e o amor aos irmãos. A perspectiva vertical da cruz e a perspectiva horizontal, que é o amor. Perdeste o primeiro amor. Então você veja que Jesus está divertindo a igreja e fala, não adianta os vossos ministérios, não adianta a vossa perseverança, não adianta o vosso trabalho, o vosso trabalho árduo, não adianta se vocês perderem o primeiro amor. Não que tudo isso não seja importante, é importante, mas serviço, coisas, realizações, não podem ocupar o lugar da comunhão. Eu tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Não é isso que diz a palavra? A palavra diz assim, tenho, porém, contra ti, na minha versão diz que abandonaste o teu primeiro amor. Fala de um abandono. Eu deixei de lado. E quando a gente abandona esse amor a Deus, essa comunhão, essa intimidade, essa relação, a consequência é que a gente abandona a relação com a igreja. Aí a relação com a igreja, irmão, às vezes se torna apenas uma relação obrigatória, se torna uma relação meritória. Tem gente que continua tendo a comunhão porque ele tem medo de não ter a comunhão e depois Deus castigar, sabe? Coisa de criança. Mas é uma perda da perspectiva. E aí o que a palavra continua dizendo? Já que Deus não nos deixa entregue às nossas fraquezas. O que ele diz aqui no verso 5? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 coisas que a palavra de Deus está ensinando à igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Cada um de nós precisa parar e olhar, Senhor, onde é que foi que eu caí? Quando que eu caí? Por que que eu me afastei? Então você veja que isso aqui tira de nós
todo julgamento e culpa dos outros. Que tem que falar assim, não estou caminhando, porque a igreja é assim, porque a igreja é assado, porque fulano fez isso, porque fulano falou aquilo, porque pensaram isso de mim, porque não fizeres para mim, ou então porque fizeres comigo. Sabe aquele tanto de justificativo que a gente tem, que as pessoas têm, transferindo a culpa, transferindo a responsabilidade, e fala assim, lembra-te de onde caíste. De onde nós caímos como igreja? Olha, querido, se onde nós caímos como igreja, eu preciso, então, cada um de nós precisa pensar. Onde eu deixei de entender? Por que eu deixei de ter essa comunhão? Por que hoje eu não leio mais a palavra? Querido, sinceramente, para levar para sua casa, para cada um de nós levar para casa, querido. Você tem a mesma dedicação que você tinha dos primeiros dias, dos primeiros momentos, do primeiro ano? Por que a gente perdeu essa dedicação? A palavra, a oração, a intercessão, irmão. A intercessão pelos santos. Qual que é o tempo que eu e você gastamos em intercessão pelos outros? Sabe, querido, às vezes a nossa vida muda exatamente nesse ponto. Eu me lembro muito da história de Jó. Todo mundo aqui conhece a história de Jó, não lembra, querido? Jó perdeu tudo, não perdeu? Perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu o rebanho. Foi uma tragédia. Mas Jó ficou naquela luta, tentando entender o que estava se passando, aquela dificuldade, e aí Jó está lidando consigo mesmo, porque ele perdeu muitas coisas, realmente é uma situação inimaginável, porque eu acho que ninguém aqui passou nem perto do que Jó passou. Mas a sorte de Jó muda quando, querido? Quando é que a sorte de Jó mudou? Enquanto Jó pensou nele, enquanto Jó tentou concluir com seus entendimentos o que tinha acontecido, ou tentou se justificar, ou sei lá o quê, a vida dele mudou, as coisas mudaram. Quando que a vida de Jó muda? Quando? Quando ele intercedeu pelos amigos. Sabe que às vezes a gente quer que a nossa vida muda, mas a gente só pensa na gente. Sabe por que a gente caiu? Porque a gente estava pensando em nós, esse é um dos motivos. Excesso, sabe, de eu, às vezes a gente pensando muito em nós. Então, voltar ao primeiro amor, voltar à primeira obra que a palavra de Deus fala disso, né? Qual que é a intercessão da igreja, irmão? A intercessão é um pelos outros. Intercessão é quando eu oro em favor do outro. Quando Jesus ora na oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele ora por quem? Ele fala assim, Pai, eu não oro por mim, mas eu orava por quem? Pelos discípulos, pela igreja. Sabe que às vezes a oração que era intercessão se torna uma oração egoísta, pensando em mim, pensando só nos meus interesses. Eu começo a perder a perspectiva do interesse dos irmãos, a vontade de Deus, o que Deus tem no coração, o que Deus deseja repartir. Às vezes eu não oro assim, Deus, me ajuda a ter o que repartir sempre. Me ajuda que todas as vezes que eu me encontrar com alguém, eu tenha algo para repartir. Que eu possa repartir de vida, que eu possa repartir graça, que eu possa repartir bens, que eu possa ajudar nas necessidades materiais. Sabe que quando eu penso no outro, quando nós pensamos no outro. Então a palavra fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Lembrar, então, eu tenho que voltar e falar assim, Deus, onde eu caí? O Espírito Santo, ele é hábil para mostrar isso para nós. Cada um de nós precisa olhar isso. Senhor, por que eu não tenho mais aquela mesma disposição? Segunda coisa que ele fala, arrepende-te. O que é arrependimento aqui, querido? Mudança de mente. Arrependimento é quando Deus muda a minha mente, o meu entendimento a respeito das coisas. Deus precisa trazer ao nosso coração revelação profunda do que é ser igreja, para a gente não perca essa perspectiva. Mudança de mente, arrepende-te. É a segunda coisa que o Senhor está falando na igreja, arrependam-se. Vocês perderam a consciência do que é ser igreja, vocês perderam a consciência do que é ser corpo, e as obras não suprem a ausência de amor, a obra não supre a ausência de comunhão, o serviço não pode suprir. Voltem, veja de onde vocês caíram, arrependam-se. Amém, queridos? A terceira coisa que ele fala, volta à prática das primeiras obras. Aí como é que você restaura alguma coisa que você perdeu? Começando a praticar de novo. Volta à prática das primeiras obras. O que nós precisamos voltar? O que nós precisamos praticar?
como igreja. Eu creio que essa é uma palavra do Senhor para a igreja brasileira. É uma palavra do Senhor para a igreja evangélica, é uma palavra do Senhor para a igreja vida. É uma palavra do Senhor para nós, é uma palavra do Senhor para mim e para você. Volta às primeiras práticas. Por que que nós nos entregamos a esses tempos difíceis, individualistas, em que a gente só pensa na gente, em que a gente só tem compromisso se for confortável, em que nós estamos sempre olhando para os nossos sentimentos, mas não estamos olhando para a vontade de Deus, onde não está disposto a sofrer, a padecer em favor da comunhão, não está disposto em pagar o preço da unidade, perseverar na unidade, sabe, pagar esse preço que é necessário para que haja unidade. Então a palavra está nos chamando a voltar à prática das primeiras obras. E nós sabemos qual que é a prática das primeiras obras, cada um de nós sabe. Isso é uma coisa que individualmente nós temos que ter consciência, mas nós temos que ter também consciência coletiva. A igreja precisa, como um todo, voltar à prática das primeiras obras. É preciso ser uma igreja que sai para fora de si, uma igreja que está alcançando os perdidos, uma igreja que está preocupada com a vizinhança aqui, que a gente nem sabe quem é. Nós não sabemos, irmãos, para vergonha nossa, quem que é a nossa vizinhança, a gente não conhece. Nós estamos aqui há muito tempo, a gente não sabe quem é a nossa vizinhança onde a gente mora. A gente não conhece. E o Senhor está nos chamando de volta às primeiras obras, a esse zelo em ser sal da terra, em ser luz do mundo, entender que Deus está chamando de volta o perdido para casa e que a igreja precisa abençoar o lugar onde ela está. Nós não estamos no lugar que nós estamos por acaso. Existe um propósito em Deus, nós sabemos disso. Então nós precisamos voltar a essa prática, a prática de nos encontrarmos com regularidade, grupos pequenos, seja lá da forma que for, nas famílias, nas casas, no trabalho. Por que que a gente abandonou essa prática, irmão? A prática de estarmos cultuando junto, por que que nós deixamos de congregar, irmão? Por que essa alternância que está acontecendo entre nós? Por que está acontecendo isso? Precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos voltar às primeiras práticas. Precisamos voltar ao que Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta a congregar. A palavra de Deus nos orienta a estar junto. Nós lemos Atos capítulo 2, que fala que eles estavam sempre juntos, que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, nas orações, na intercessão, no partir do pão, na comunhão, uma perseverança naquilo que é importante, naquilo que Deus ama. Essa é a vontade de Deus. E essa é a advertência que Deus diz à igreja. E olha o que diz. Veja que isso não é uma possibilidade. Olha o que ele está dizendo. Continua lendo comigo, verso 6. Aliás, segunda parte do verso 5, que eu li a primeira parte. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha o que ele diz na segunda parte do verso 5. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma advertência solene de Deus. Arrependam-se. É uma advertência solene. Deus não está falando de uma possibilidade. Olha, pensa bem se não vale a pena você fazer isso. Ele não está dizendo isso. Entende isso, querido? Que ele está dizendo para nós, arrependam-se, por caso não se arrependam, pois se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias a obra dos nicolaítas, a quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, amém, querido? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é a palavra de homens, é uma palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos que voltar a essa prática de sermos suporte um ao outro em amor, suportando uns aos outros em amor. Nós temos que ser aqueles que suportam, que se oferecem para que vidas floresçam, para que pessoas cresçam, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam redimidas, para que todos alcancem a maturidade. Amém, querido? Isso é o que o Espírito está dizendo na igreja. Esse é o chamado de Deus, e é um chamado de amor, é um chamado de graça. Todavia, é um aviso solene, é sério e é grave. E o Senhor falando à igreja. Se o Senhor está falando à igreja, a nós que somos a igreja, então são palavras de um Pai que nos ama.
e que quer nos livrar de viver uma vida insignificante, quer nos livrar de viver uma vida que não é relevante, para que a igreja volte a ser relevante, para que a igreja faça diferença nessa geração, para que a gente seja de fato sal da terra e que a gente seja de fato luz do mundo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar. Ficar de pé se você puder. Em nome de Jesus. Suportando uns aos outros em amor. Essa é a nossa vocação. A vocação de ser igreja. Isso fala de mesa, isso fala de comunhão, isso fala de encontro, isso fala de entrega, isso fala de nos encontrar e todo mundo ter o que repartir, amém, querido? Essa é a nossa oração. Que os nossos encontros sejam de fato vida repartida, amém, querido? Que a gente sempre tenha o que trazer à mesa e que a gente tenha sempre a oportunidade e a graça de abençoar nossos irmãos e oferecer um suporte em amor, em nome de Jesus. Amém? Fala com o Senhor, aí onde você está, em nome de Jesus. Fale com Ele. Pede para Ele ministrar o teu coração, para Ele mostrar a realidade do nosso coração, pois Ele nos conhece, é aquele que anda no meio dos candeeiros, o Senhor é aquele que anda no meio da igreja, e Ele deseja tratar o nosso coração, Ele deseja nos restaurar. São palavras de advertência, mas são palavras de amor e graça. Porque quando Deus nos chama, meus irmãos, ao arrependimento, significa que Ele vai dar graça para nós nos arrependermos. Amém, querido? Deus não nos chamaria ao arrependimento se não houvesse graça.